Tudo bem? Hoje a professora Flávia está aqui com vocês na nossa aula de língua portuguesa. A gente vai trabalhar com um livro. Lembra lá do nosso livrinho fininho de língua portuguesa? Ó, a gente vai trabalhar com o livrinho fininho de língua portuguesa. Olha aqui, ó, tá? No livrinho fininho, a gente vai abrir ele na página 23, certo? Lá na página 23, como vocês estão vendo aqui, ó. Na nossa telinha aqui, estão vendo? Com a prof. Flávia, ó. Lá na página 23, ó, do nosso livro fininho, na parte de língua portuguesa. Tá certo? Pode a Flávia botar aqui, aqui. Ó, a gente vai falar de fábulas em versos. Então, lembram das fábulas que a gente ouviu ao longo de todo esse trimestre? A Flávia colocou um monte de fábula lá no grupo do WhatsApp para vocês assistirem, lembram? A fábula do leão, do ratinho do campo e o ratinho da cidade, né? E várias outras fábulas. A garça velha, lembra que a gente fez a história da garça velha? Então, agora a gente vai ver como que a fábula é escrita em versos. Então, aqui tá falando pra gente, ó, fábula em versos. Então, o número 10, tá falando pra gente ali do número 10. Número 10, leia o texto a seguir. O pastorzinho e o lobo. Presta atenção na leitura que a prof vai fazer. Olha lá. Num vilarejo distante, aconteceu uma vez uma história interessante, que agora conto a vocês. Lá vivia um pastorzinho muito jovem e fanfarrão, que pregava muitas peças na pacata população. De manhã, quando saía com suas ovelhas a pastar, de uma hora para outra, começava a gritar: socorro, minha gente! O lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo me ajudar. Todos saíam correndo, armados de pedras e pau. Queriam defender as ovelhas do temido lobo mau. Olha só que bacana. Essa fábula em versos, fábulas em versos. O que a gente percebe que tem aqui nessa fábula? A gente percebe que tem o quê? A palavrinha distante e interessante. Pastorzinho. Que rimam aqui? Fanfarrão, população. Hein? Pastar, gritar. Hein? O que vocês acham? Atacar, ajudar. Essas palavras, o que ela acontece com elas? Elas rimam, né? Essas palavras, elas rimam. E o verso, lembra lá do poema que a gente viu? Os versos, as estrofes. É isso que acontece aqui. A fábula, o pastorzinho e o lobo, foi escritas em versos e estrofes. Lembram disso? Que um poema, lembram lá do poema? Que o poema a gente escreve ele em versos e estrofes. Quem lembra? Ó, a Flávia vai colocar lá na outra página para a gente verificar e relembrar. Vocês podem colocar. Deixa a Flávia botar aqui para vocês, para a gente lembrar sobre o poema. Será que você está falando aqui nesse daqui do poema ou a Flávia está confundindo as cacholas? Não, a Flávia acho que está confundindo porque a gente falou do poema no outro, né? Então, ó, mas enfim, era só para a gente relembrar mesmo. Esse verso aqui que a gente está vendo, os versos e a estrofe, ele está mostrando aqui para a gente que uma fábula também pode ser escritas, ó, como em versos. Então, as estrofes são cada linha de um verso. Só para a gente relembrar, era isso que a prof. Flávia queria mostrar para vocês, mas é no nosso outro livro de atividade, tá? Para a gente não esquecer disso, tá? Ó, cada estrofe dessa, juntas formam um versinho, ó. No vilarejo distante, aconteceu uma vez uma história interessante que agora conta a você. Distante e interessante, palavras que rimam, tá certo? Aqui também a gente tem as palavras fanfarrão
e pacata. Aqui abaixo a gente tem o significado dessas palavras. Fanfarrão, mentiroso. Olha só, mentiroso é o significado da palavra fanfarrão. E pacata quer dizer o quê? Calma, tranquila. E fanfarrão quer dizer que é aquela pessoa que mente para outra. Não só para outra, como para todo mundo. É um fanfarrão, é um mentiroso, né? E aí aqui a gente vai continuando o poema. Olha lá. Vamos virando a página agora, lá na página 24. Porém, quando lá chegavam, o pastorzinho começava a zombar, gargalhava, debochava de quem veio ajudar. Foi aí que certo dia, um lobo faminto atacou o rebanho que pastava e desesperado o jovem gritou: olha o lobo, venham logo, meus amigos. Estou falando a verdade, juro, não estou mentindo. Tá pensando que sou bobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. É por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre a sua mente, só a verdade pode nos salvar. Ai, 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 ai. Pastorzinho danado. Mentiu tanto, 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 mais tanto, que um dia, quando aquilo era verdade, a história e o lobo realmente apareceu, mas ninguém acreditou no pastorzinho. E ele, ficou sem as suas ovelhinhas, porque o lobo veio com seu bocão e comeu as ovelhinhas. Olha só. E vocês? O que vocês acham sobre a mentira? Será que é legal a gente mentir? Será que não pode acontecer com a gente o que aconteceu com o pastorzinho? De tanto a gente mentir, de tanto a gente contar mentira, vai chegar um dia que ninguém mais vai acreditar na gente. E quando a gente menos esperar, a gente vai estar falando a verdade, mas aí já vai ser tarde demais para que alguém acredite na gente. Vocês concordam com a professora? Falar a verdade é sempre muito importante. Não esqueçam disso, galerinha, tá certo? Vamos gravar aqui ou memorizar esse conto para a gente não esquecer e lembrar sempre do quanto é importante a gente falar a verdade, mesmo que às vezes a verdade nos cause algum castigo, né? Por exemplo, alguma punição por a gente ter falado a verdade, mas o importante é sempre falar a verdade. Diz um ditado: fale a verdade, doe a quem doer. Tá certo? Agora, lá na página 25, a gente tem atividade. Acharam que a gente ia ficar só na atividade do lobo? Não. Vamos virar lá na página e a gente tem lá no número 11. Qual é o título desse poema? Muito fácil, né? Qual é o título do poema? Quem vai contar para mim qual é o título do poema? O lobo e a raposa? O pastorzinho e o lobo? Pensem aí. Quais são as características do pastorzinho? Ele é jovem e fanfarrão ou ele é esperto e feliz? O que vocês acham? Jovem e fanfarrão ou esperto e feliz? Já dei a dica. Releia esse trecho, número 13. Socorro, minha gente! O lobo está a atacar minhas pobres ovelhinhas. Venham logo me ajudar. Letra A. De quem é essa fala? Quem falou isso? Foi o lobo ou foi o pastorzinho? Olha lá no texto. Lê o texto mais uma vez, se você não se lembra. B. Por que o personagem está pedindo socorro? Eu acho que é porque ele viu um ET. Será? Será que é porque ele viu um ET? Acho que não, né? Por que ele está pedindo socorro? Quem vai lembrar? Quero ver quem vai lembrar. Número 14. Pinte a moral da fábula no poema. Depois copie esse trecho aqui no quadro. E aí, qual foi a moral dessa fábula? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma dica para vocês aonde que tá a moral da fábula
para que vocês entendam. Olha só, é por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre em sua mente, só a verdade pode nos salvar. Quando chega aqui no final, ele está dando a moral da fábula para a gente, porque ele está explicando para a gente o quanto é perigoso a gente mentir, tá? Então, você vai pintar a moral da fábula, ó, aqui na fábula, no último verso, tá? Dessa fábula, e depois você vai copiar esse pedacinho aqui nessa parte da atividade, tá certo? Agora, próximo, estrofe, versos e rimas. A gente já falou um pouquinho disso. 15. No texto, o pastorzinho e o lobo A. Quantas estrofes e quantos versos? Olha só, verso, cada linha do poema. Então, olha só, cada linha do poema, ó, cada linhazinha desse poema aqui, ó, cada linha do poema é um versinho. É por isso, minha gente, tá? É um versinho. Verso, cada linha do poema. Estrofe, cada bloco de versos. Então, ó, cada versinho do poema aqui, ó, cada linha é um verso. E o conjunto, quando a gente junta todas essas linhas aqui, como tá divididinho aqui, ó, tá percebendo, ó? Tá divididinho aqui, ó, são os versos. Eu acho que antes a Prof. Flávia tinha confundido vocês, né? Mas prestem atenção no que a Flávia está falando. Acho que a Flávia falou ao contrário, mas não é o contrário. Ó, aqui onde eu estou pintando de rosinha, ó, por exemplo, para mostrar para vocês. Cada linha, ó, cada linha, tá vendo aqui? Vou deixar rosinha. Cada linha, ó, olha lá o que está dizendo aqui pra gente. Cada linha do poema é um versinho, ó. Cada linha é um verso. Quando a gente junta esse verso todinho aqui, ó, a gente forma uma estrofe, certo? Por isso que o poema é dividido, ó, em pedacinhos, tá vendo? Ele é dividido em quê? Em estrofes, em versos primeiro e depois em estrofes, ó. Todo poema, sempre que a gente for escrever um poema, a gente não pode esquecer disso, tá? Que essa é a estrutura desse gênero textual. Primeiro a gente escreve um versinho, 2 versinhos, 3 versinhos, 4 versinhos para formar uma estrofe, tá? Ó, que é o conjunto dos versos. Agora vamos voltar lá na atividade. Então a gente vai ler, vai contar lá no texto quantas estrofes tem e quantos versos. Agora, ligue as palavras que rimam. Vamos ligar as palavras que rimam. Então, por exemplo, aqui, passava, rima com brincava. Ajudar, rima com salvar. Por que passava, rima com brincava? Ó, passava, brincava, porque o som final da sílaba é muito igual. Agora, ó, ajudar, salvar. Ajudar, salvar. O som não é parecido? Ó, interessante, distante. Fanfarrão, população. Rimas são isso, palavras que têm o som final iguais ou parecidos. Bora lá fazer, galerinha. Pinte no diagrama as palavras que rimam com cenoura, boneca, fivela, regador, lixeira e caracol. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui, ó, uma palavra que rima com cenoura. Quais são as palavras que rimam com cenoura? Pensando na sílaba final, cenoura. Qual palavra que vocês acham que rima com cenoura? O que vocês acham? Que palavra que rima com cenoura? Hein? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Que palavra rima com cenoura, com boneca, com fivela, com regador, com lixeira, caracol?
olha aqui nas palavras como elas estão com a sílaba final destacada, ó, para que vocês percebam a sílaba final em destaque, ó. Então, olha lá. Cenoura rima com... Vamos ver se a gente consegue achar aqui uma palavrinha que rime com cenoura. Para mim... Ai, achei. Olha aqui, cenoura. Ah, agora a Flávia não consegue mais destacar aqui. Deixa eu ver. Não dá. Mas cenoura rima com tesoura. Ó, o oura. Final da sílaba. Estão percebendo, ó? Tesoura, cenoura. Certo? Depois, aqui embaixo, vocês vão escrever as palavrinhas que vocês acharam aqui, que rimam com cenoura, boneca, fivela, regador, lixeira e caracol. Prestando sempre atenção, eu vou procurar uma palavrinha que tenha a sílaba final igual ou parecida com as que estão aqui, ó, o som da sílaba final. Então, olha lá, boneca. Qual palavrinha eu poderia achar que rima com boneca? Boneca. Vamos pensar aqui que palavrinha eu posso encontrar aqui que tem esse neca, eca, esse som da sílaba final, ó. Boneca. Pensa lá, galerinha. Vamos lá. Agora, nessa página aqui, a gente vai dar uma pausa. Ó, vamos dar uma pausa agora aqui na nossa aula para a gente responder as páginas. Vamos lá. Vamos pausar agora o nosso vídeo e aí a gente vai fazer todas as atividades da página 25 e da página 26. Quando você terminar de fazer as atividades da página 25 e 26, você volta aqui no vídeo de novo para a gente dar continuidade, tá certo, galerinha? Tô esperando por vocês, então, tá? Pausa o vídeo e volta aqui, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui dessa outra página, que é a página 27. Aspas e travessão. A gente vai falar aí de 2 sinais bem importantes, tá certo? Então, pausa o vídeo que depois a Flávia continua falando aqui. Agora, na próxima página, na página 27, a gente vai falar um pouquinho das aspas e dos travessões. Quando que eu uso aspas e quando que eu uso travessões? Em que momento? Releia este trecho da fábula, O Pastorzinho e o Lobo. Olha lá. Tá pensando que eu sou bobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Para relembrar, além do travessão, a fala dos personagens pode ser indicada por aspas. Então, lembram que a gente trabalhou que o sinal, travessão aqui, ó, quando a gente tem travessão no texto, indica que está tendo uma fala, que alguém está falando no texto, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Sempre que alguém está falando no texto, vai aparecer um travessão. Mas aqui também a gente vai aprender que no lugar do travessão, eu posso colocar as aspas no lugar do travessão. Então, veja só que bacana, tá? Eu posso colocar aspas no lugar do travessão. Então, ao invés de eu usar esse sinal aqui, o travessão, eu vou usar a aspas, tá certo? Então, vamos lá ver o que o livro vai dizer pra gente. Que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do personagem? Foi utilizado o sinal de travessão. Reescreva a estrofe utilizando aspas para indicar a fala do personagem. Agora, o que nós vamos fazer na letra B? A gente vai reescrever esse pedacinho aqui do texto, tirando esse sinal de pontuação, o travessão, e colocando aspas. A Flávia vai mostrar para vocês agora o que é um sinal de pontuação, o que são as aspas. A Flávia vai mostrar para vocês o que são aspas. Olha só, estou abrindo aqui e eu vou mostrar para vocês o que são as aspas, tá? Olha lá, Flávia vai colocar aqui, ó. Lembram desse sinalzinho aqui, das aspas? Olha só, deixa a Flávia deixar bem grandão, ó. Esse sinalzinho aqui de pontuação é que são as aspas. Só que existe uma regrinha. Sempre que eu abro aspas,
eu vou lá escrever a minha palavra, o meu trecho, a minha fala, eu preciso fechar as aspas, tá? Opa, a da Flávia tá saindo aqui ao contrário. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a da Flávia tá saindo assim, mas ela é ao contrário, tá? Ela é fechadinha, então aqui eu abro e aqui eu fecho aspas. Então, sempre que a gente abre aspas, quando a gente termina de escrever, a gente precisa fechar aspas. Então, vamos voltar lá. Aqui a gente vai reescrever colocando aspas no início e no final também vai aspas, tá certo? Agora vamos ver a questão 19. Recorte de jornais ou revistas, um trecho em que o travessão ou as aspas são usados para indicar a fala de personagens. Depois, cole no quadro abaixo. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai pegar um livro velho, né? Algum livro aí que a gente possa recortar, ou uma revista, ou um jornal, ou até um panfletinho de supermercado, tá? Algum pedacinho aí de papel, uma revista velha que tenha textos nela escritos e a gente vai procurar aí um travessão ou aspas, tá? E aí a gente vai cortar ali o trechinho com a nossa tesourinha e vai colar aqui nesse espaço aqui. Tá certo, galerinha? Então agora a gente vai pausar o vídeo mais uma vez. Vamos realizar as atividades da página 27, bem bonitos. Quando você terminar a página 27, você vai voltar aqui no vídeo novamente, vai apertar em continuar e a Flávia vai dar as orientações finais da nossa aula de hoje. Tá combinado? Então, dá um pausa agora aí na Flávia, deixa a Flávia aí, ó, congelada na tela e depois você volta aqui. Tá combinado? Então, pausa aí, depois você volta aqui. Agora, galerinha, a gente está lá na página 28 já, certo? Aqui na página 28, a gente tem as atividades aqui para fazer. Um R e 2 R's. Lembra que a gente já estudou isso na nossa aula anterior de língua portuguesa, certo? Lembra que a gente fez as palavrinhas no quadro? Então, quando eu coloco a mãozinha aqui para mim falar a palavrinha rato, e quando eu falo macarrão, eu sinto a força que sai aqui das minhas cordas vocais, ó. Quando eu falo rato, fica suave, certo? Fica fraquinho, mas quando eu falo macarrão, a minha garganta dá uma arranhada lá na minha mão, certo? Lembram disso? E aqui a gente vai lembrar tudo isso que a gente aprendeu usando R ou 2 R's novamente. Leia as palavras prestando atenção no som representado pela letra R. Fanfarrão. Coloca a mão lá na gargantinha, ó. Fanfarrão. Olha como a nossa gargantinha arranha. Fanfarrão. E agora, com a mão ainda na gargantinha, a gente vai falar a palavra desesperado. Desesperado. Olha só a diferença. Fanfarrão, olha o que a gente sente. E desesperado. Tá vendo como fica mais suave? Nessas palavras, o som representado por R, um R e 2 R's é igual ou diferente? Flávia já deu a resposta, né? Para relembrar, a letra R pode representar diferentes sons, dependendo da posição em que se encontra nas palavras, tá? Então, dependendo da posição que ela está na palavra, ela pode representar um som diferente, tá certo? Vamos lá, então, agora. 21. Escreva o nome dos elementos representados pelas ilustrações. Então, qual é o nome dessa imagem que a gente está vendo aqui? Cachorro. Dessa daqui, garrafa. Dessa, carrinho. E dessa, barraca. Dessa, aranha. Dessa, peira. Dessa, cenoura. E dessa, barata. Viram? Então, preste atenção, a Flávia vai repetir de novo. Cachorro, garrafa, carro,
barraca, aranha, pera, cenoura e barata. Agora, organize essas palavras no quadro abaixo. A gente vai colocar aqui a palavrinha que tem um R só e aqui as palavrinhas que tem 2 R's, tá certo? Prestando sempre atenção no som, quando eu falo cachorro. Ó, cachorro. Eu falo um som do R mais forte. Então, se o som do R aqui ele é mais forte, significa que eu vou usar 2 R's. Porque eu não falo cachorro, eu falo cachorro. Não, eu falo cachorro. Tá certo, galerinha? Lembra disso que a Flávia já explicou lá na nossa última aula. Tá certo? Deixa a Flávia ver aqui. Ah, esse aqui. E aí a gente finalizou a nossa parte aqui de língua portuguesa, a gente finalizou as atividades, tá certo? Agora, você mais uma vez vai pausar o vídeo, tá certo? Vai realizar as atividades da página 28. E aí, quando você terminar aqui de finalizar as atividades da página 28, a gente já concluiu a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Lá no grupo, a Flávia vai colocar 2 contações de histórias bem especial que a nossa professora Mai deixou de presente pra gente, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer as nossas atividades de língua portuguesa. Quando a gente terminar, a gente estoura uma pipoca bem gostosa, bem quentinha. Pega um copinho de suco, escolhe um lugar bem confortável para a gente sentar e assistir a contação de história. Além das 2 contações de história da professora, que a professora Mai preparou, a Flávia também vai colocar uma contação de história lá, um pedacinho de um filmezinho bem bacana para vocês assistirem, tá certo? Beijo no coração, até amanhã, galerinha. Tchau, tchau!